Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos hoje começando o capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Dar sem ostentação, sem vaidade em ser bom, porque se isso acontecer, não está se realmente sendo bom, está se buscando um tipo de destaque, de reconhecimento, né? E aí já recebemos a paga nesta vida, que é o fato de sermos destacados, reconhecidos. Quando chegar lá, no mundo espiritual, vão dizer para nós, olha, aquilo que você fez, você lá mesmo já recebeu. A gente quer ganhar duas vezes, né? A caridade deve ser feita com desinteresse. Desinteresse. Ele é um critério, o desinteresse é um critério sine qua non, ou seja, indispensável para ser uma real caridade. Senão é só uma caridade de faz de conta, né? Porque a pessoa está buscando vamos dizer assim, os interesses dela, no caso. Ah, mas fez, mas deu, mas isso, sim, mas não somos nós que estamos dizendo pelo caso A e B e C, não. É Deus sobre os casos que é Ele que avalia. Nós não temos condição de avaliar nada. É bom que a gente se abstenha de julgar, não é? Porque na mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Vejamos então, exatamente, o primeiro subitem é fazer o bem sem ostentação. Allan Kardec, então, no item 1 e 2, vai destacar Mateus, primeiramente no capítulo 6, estamos no Sermão da Montanha, né? 5, 6 e 7 de Mateus, versículos de 1 a 4. Depois, no item 2, também Mateus, só que aí será no capítulo 8, versículos também de 1 a 4. Então, vejamos, primeiro o 6 e depois o 8, capítulo de Mateus. Mateus está no Novo Testamento. Lembrando aqui que o Evangelho segundo o Espiritismo não é o Evangelho dos Espíritas, não existe isso, certo? Só existe um Evangelho, que é o que está lá no Novo Testamento, narrado por 4 evangelistas, na Bíblia, Novo Testamento, segunda parte da Bíblia. Então, nós temos, começa lá com 4 evangelistas. Lá estão as 4 narrações do Evangelho trazido por Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma das 5 obras básicas da doutrina espírita que busca nos ensinar a estudar o Evangelho lá no Novo Testamento, com a lente que a doutrina espírita nos fornece, importantíssima, valiosíssima, para entendermos o que antes passava por totalmente confuso em muitas falas de Jesus. Então, é um livro importantíssimo e deve ser muito e muito estudado, o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não substitui em absoluto. Aliás, é um degrau para chegarmos lá no bom estudo do Evangelho lá no Novo Testamento. Então, muitas pessoas ficam só estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, mas Kardec, ele separa umas partes, mas outras tantas e tantas e tantas ele não separa. Por quê? Porque aquelas partes que ele separou são as suficientes para ensinar e nos levar lá para estudar na fonte, em sequência, para que aí faça sentido como um todo. O Evangelho é um todo. Vejamos então.
No item 1, diz-nos Jesus: tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Olha, isso não quer dizer que não vamos fazer boas obras à vista das pessoas. Mas, mesmo fazendo boas obras à vista das pessoas, temos que ter cuidado para que não esperemos que essas boas obras que estão sendo vistas sejam reconhecidas. Vamos esperar agora, vão reconhecer, vão destacar, vão fazer um discurso pela minha nobreza. Porque vamos imaginar, a rua está cheia, existe um pedinte e eu posso ajudá-lo? Eu não vou ajudá-lo porque outros vão ver? Isso é desculpa, né? Não, eu não vou ajudar porque vou chamar o pedinte para ir atrás de uma porta para dar a ele alguma coisa? Que seja um prato de comida, um pão? Mas que o objetivo de darmos algo, mesmo que não possa ser em oculto, tenha que ser na frente dos outros, é que não tenhamos o objetivo de que este dar seja destacado pelos outros. Não deve ter interesse, não pode, para ser considerado caridade, não é? Então, tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. Pode fazer, mas não para serem vistas. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes, não é se não, né? Então, se derdes esmola, hoje a gente não usa mais esse termo, porque é bem ruinzinho, né? Se dermos algo, se suprirmos alguma necessidade de algum necessitado, então, né, se isso acontecer, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Então, no tempo de Jesus, era esmola mesmo, né? Então, quando derdes esmolas, diz Jesus, não façais soar a trombeta diante de vós. Ou seja, fazemos alarde do bem que estamos fazendo. Você viu o que eu fiz? Ah, você não viu, não? Pô, uma nota lá alta. Ó, foi... não queria dizer nada, né? Porque Jesus falou, né? Que a mão dá, a outra não pode saber, mas você viu, né? Estava precisando. Não, gente. Isso não acontece. A gente gostaria mesmo que não acontecesse. Esperamos, sinceramente, que não aconteça mais, né? Porque eu já sou uma pessoa que já tem algumas décadas aqui, então que isso tenha ficado no passado. Não acontece mais. Não, né? E se acontecer, amigos, se acontecer, que não seja por nós, porque é livre-arbítrio, cada um faz o que quer, não é? E se responsabiliza pelo que faz. Eu vos digo em verdade que esses que deram, soando a trombeta para serem percebidos na sua doação, eu vos digo em verdade que estes já receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, aí ele ensina, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. É claro que a mão não pensa. Então, uma mão sabe, a outra mão não sabe. Não. É para que nós, donos das duas mãos, façamos isso sem nenhum interesse. Apenas o interesse de fazer o bem. Interesse inferior, não é? Porque o interesse de fazer o bem é um interesse importante, é um interesse nobre. A fim, fazendo isso, né, que a gente dê e que uma mão não saiba do que a outra dá, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo dela, da esmola,
vos entregará a recompensa. Fazemos isso pela recompensa? Não, mas é a lei de causa e efeito. É a lei de causa e efeito. Item 2, agora Mateus também, capítulo 8, versículos de 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, porque está começando o capítulo 8. No capítulo 7, no final do capítulo 7, é o final do Sermão da Montanha. Então, é exatamente aqui, ó. Jesus tendo descido a montanha, onde ele fez a preleção, né? Fez o sermão. Jesus, tendo descido a montanha, uma grande multidão de povo seguiu. E, ao mesmo tempo, um leproso veio a ele. Não vamos esquecer que as pessoas não estavam ali apenas para ouvir Jesus. E olha que foi uma preleção bem grande. As pessoas iam lá junto a ele para serem curadas das mais diversas enfermidades. Então, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe e disse: Eu quero, estás curado. Jesus estava sozinho com o leproso? Jesus, aqui, uma multidão de povo seguiu. Era ele, o leproso e a multidão. Ele deixou de fazer o bem porque estava a multidão olhando? Não, ele fez. Quero. Ele disse: Senhor, se quereis, eu quero. Se quiseres, eu quero. Estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse ao ex-leproso, que agora chamamos de hanseníase, falamos de leproso porque assim está no texto do Novo Testamento. Então Jesus lhe disse: guardai-vos de falar disto a alguém. Embora tivesse um montão de gente olhando, mas ele não queria que aquela pessoa que foi curada saísse falando que foi curada. Nada de ficar falando. Quem fez? Ele não está falando isso para ter a sua cura alardeada. Então Jesus lhe disse: guardai-vos de falar disto a alguém. Mas, olha que importante, ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés. Prescrito. Bom, os leprosos tinham seus nomes riscados do livro da vida. Quando era constatada a lepra, a pessoa era dada como morta. Morreu para a sociedade. Inclusive, era encaminhada para um lugar onde só viviam leprosos, porque a lepra era contagiosa, ainda é. Só que hoje tem um tratamento que, à época, nem pensar. A pessoa que contraísse a hanseníase, que naquela época se chamava lepra, morria dela, né? Ia perdendo, assim, a cartilagem, né? E as extremidades do corpo, a visão, a audição. Uma doença muito, muito, muito difícil mesmo. Mas ele disse: ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Então, tirar uma pessoa da vida, é forte isso, né? Sirva de testemunho. Só morre quem expira pela última vez. Só morre aqui, nesse plano. Nós considerarmos alguém morto quando alguém não morreu, não tratar aquela pessoa como um irmão, com dignidade. Hoje a gente considera isso impensável. Olha como já melhoramos moralmente, não é? Mas, então era importante que ele fosse se mostrar aos sacerdotes, para que os sacerdotes voltassem a escrever o nome dele no livro da vida. Ou seja, ele tinha morrido quando contraiu a lepra, mas agora ele estava curado, já podia viver de novo, já podia ser considerado um homem vivo. É bizarro a gente falar isso, mas quantas coisas, nossa, como a gente já andou como humanidade, não é? Eu ia falar no item 3, mas não vamos entrar no item 3 não, porque já estamos completando o nosso
minuto número 15. Amanhã estaremos de volta, vendo então os comentários de Kardec, as palavras de Jesus. Até amanhã com o projeto 15 minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz a todos.